Olá! Boa noite! Oiê! Ai, boa noite! Boa noite! Nossa, que mamãe maravilhosa, hein? A gente tenta, a gente tenta. Vamos dar um minutinho aí para a galerinha entrar. Vamos! Muita gente entrando. Bastante mesmo. Hoje o dia foi uma correria. Nem tive tempo de aparecer direito no Stories hoje. Eu vi o que você postou lá de pessoas que não têm filhos que falam que estão cansadas. Aí eu, ai meu Deus, será que eu vou Olha, dar conta? Porque eu tô assim, exausta. vai dar conta. A A vida gente dá, né? muda muito. Quando as pessoas falavam que mudava, eu imaginava que sim, mas eu não achava que tanto. Posso imaginar. Eu vejo, eu vejo. Bom, vamos aproveitar que bastante gente já entrou, porque nós duas, né, eu não gosta de falar, então daqui a pouco a gente passa a noite aqui conversando. Então eu vou falar um pouquinho como a gente se conheceu. A maioria das pessoas aqui acho que me conhecem. Para quem não conhece, eu sou Tainá, sou médica obstetra e ginecologista também. Tem gente que acha que eu sou só obstetra. E chamei Laís, a gente conversou para a gente fazer essa live juntas. Acho que a gente tem muita coisa para conversar e contar para vocês. Acho que vai ser bem legal. E acontece que, como eu falei na última live, eu não sou de Ilhéus. Vim trabalhar aqui há 2 anos e conheci Laís no plantão. Não Exatamente. foi, amiga? O marido de Laís, Felipe, já era anestesista no meu dia de plantão. E aí, um belíssimo dia, Laís veio fazer residência em Salvador, Verdade. veio no fim de semana, não foi? Para dar um plantãozinho aqui. E nós duas cafezeiras na Copa conversando. Ai, pois é, tô fazendo residência, quero vir embora. Meu marido mora aqui, nananã. Quando a gente foi amarrando o papo, a gente descobriu que fez faculdade na mesma época. Não é à toa que a gente tem a personalidade parecida quando se fala de cuidados pacientes. Verdade, a formação realmente conta muito, né? Exato. E acabou que a gente descobriu, Laís era 2 anos mais ou menos na minha frente na faculdade e nos formamos na mesma época praticamente. Então a gente percebeu, então tá explicado porque nossas condutas batem, né? Nossa formação foi muito legal. E hoje eu percebo, né, estando com os alunos, o que a gente tenta é passar para eles a importância de aprender as mesmas coisas que a gente aprendeu naquela época e que hoje, às vezes, a gente percebe que está se perdendo um pouco, mas que a gente não desiste, né, de passar esse Forma alguma. conhecimento à frente aí, tentar difundir a assistência de uma forma adequada. Bom, e o que muito me surpreendeu depois foi quando Laís chegou no meu consultório grávida. E eu assim, meu Deus, não é que a mulher me escolheu para ser obstetra dela? Olha, Foi que muito, resposta! foi muito, muito forte, assim. Eu falei, gente, eu nunca cuidei de uma médica, assim, né? Só das minhas amigas mesmo. E, enfim, eu me senti muito honrada e lisonjeada, até porque tendo um marido anestesista, né? Que é uma raça que a gente fica ali meio, meio tendo conflitos. Na verdade, o anestesista, o obstetra e o pediatra. Tem que estar todo mundo em Eita! conjunto Tem que estar ali. todo mundo alinhado, né? Exatamente. E aí foi muito, a responsabilidade realmente muito grande. E eu quero saber como e por que você me escolheu, Lai. Vamos lá. Então,
como a Tainá falou, né? Eu morava em Salvador e eu sempre vinha uma vez no mês fazer plantão aqui em Ilhéus. Eu sou de Itabuna, meu marido também é de Itabuna, e eu já tinha esse interesse de voltar para cá. Conheci a doutora Val lá em Salvador, no Roberto Santos, e na época ela me convidou, olha, tá abrindo um hospital em Ilhéus, você não tem interesse de dar plantão lá? Eu falei, tenho interesse. Meu marido já estava trabalhando nesse hospital, então eu tinha muito interesse. Então eu fiquei no período de 2022 vindo uma vez no mês. E coincidentemente, os nossos plantões sempre batiam nos finais de semana. Quase sempre a gente trabalhava em conjunto. E eu já pensava nessa possibilidade de engravidar no ano seguinte. Já estava nos meus planos, assim, quando terminasse a residência, viesse embora, estivesse próximo da minha rede de apoio, já pensava em engravidar. E eu já estava analisando o cenário, né, os profissionais. E eu sempre me identifiquei muito com a sua forma de trabalho. Eu sempre quis, né, queria muito ter um parto normal, por ser pediatra, por saber dos benefícios, tanto para a recuperação materna, quanto para o impacto, né, positivo na vida desse bebê, pensando até a longo prazo. Eu queria me sentir acolhida, me sentir amparada e alguém que eu confiasse mesmo nas condutas, sabe, que me tranquilizasse. E foi quando, no ano passado, eu finalizei tudo, vim embora no ano passado e falei, bom, agora é o momento de tirar o DIU. Eu não queria ficar assim, agora eu quero engravidar. Então eu queria assim, vou tirar o DIU e deixar acontecer. Se der certo, ótimo, se não der, tá tudo bem também. E um belo dia, tô no plantão, começando a me sentir mal, mega enjoada. Falei, nossa, vou ficar doente, acho que vi uma gripe pesada aí. Mas aí Detalhe, sempre no plantão, né, amiga? Sempre no plantão. Tira o DIU no plantão, passa mal no foi. plantão. Eu tirei o DIU, eu tava no plantão, falei, tem como tirar esse DIU? Tem, eu tirei o DIU. E aí, todo mundo, falaram alguma coisa de gravidez. Eu já achava que não tinha como, porque minha menstruação sempre foi um pouco irregular. E eu tinha feito um teste há pouco tempo, tinha dado negativo. Nesse dia, eu resolvi passar na farmácia. E da vez passada, eu tinha comprado um Bucaro, porque eu achei que poderia ser que se tivesse, não deu. Aí eu falei, dessa vez eu vou comprar um bem baratinho. Peguei o mais baratinho que tinha, cheguei em casa, fiz o teste. E quando eu olhei, falei, será que é positivo mesmo? Gritei, Felipe, Felipe! Aí Felipe olhou, ele, parece que é positivo. Aí a gente, então vamos na farmácia comprar outros. Fomos na farmácia, compramos outros, fizemos vários e todos deram positivo. E aí a gente ficou assim, não, então a gente agora tem que fazer o de sangue. E aí eu mandei mensagem para você. Aí, Tainá, não, isso aí é no dia seguinte, né? Que eu fui fazer o de sangue. Só que o laboratório só coletava até determinado horário. Aí a gente teria que ir em Itabuna. Aí a gente, não, vamos em Itabuna. Aí eu te mandei mensagem. Aí você, não, pode marcar o pré-natal. E na mesma semana eu marquei o pré-natal e a gente começou o pré-natal da minha gestação. E assim, é importante você falar sobre isso porque a gente, mesmo sendo médica, a gente também tem essas mesmas dúvidas, né? Exato. Eu acho que na hora é uma emoção e assim uma coisa tão diferente que você olha para o teste e fala: será que é isso você não mesmo? Ai, mas acredita. mesmo esperando. Então isso é bem legal, assim. E E aí uma foi. coisa também bem bacana de falar é que, assim, como eu já pensava em engravidar, a gente já tinha até conversado antes, eu já tinha iniciado o ácido fólico, já vinha tomando, então já tinha uma preocupação, já vinha me programando, né, para essa gravidez. E mantinha seus hábitos super saudáveis, crossfiteira, comia bem direitinho. Então, eu não consegui ficar tão certinha, porque assim, eu morava em Salvador e tinha uma rotina de atividade física bem certinha. Só que quando eu vim embora, eu fiquei morando em Itabuna e trabalhando em Ilhéus, então ficou muito cansativo. Tentei colocar em prática a atividade física, mas estava muito cansativo, vai e volta. Quando de fato eu mudei para Ilhéus, eu falei, não, agora eu vou entrar na linha, vou organizar minha vida. Eu descobri a gravidez, então eu falei, poxa, se eu já estivesse no cross, tudo direitinho, eu daria continuidade. Mas uma vez que eu estava parada, aí eu tentei encontrar outras coisas. Fui para o Pilates, fiquei fazendo a fisioterapia pélvica. E eu queria muito ter o parto normal, né? Eu acho super importante, todas nós mulheres que queremos nos programarmos sempre para o melhor cenário. Então eu me programava para o melhor cenário, né? Como pediatra que trabalha na sala de parto todo santo dia, praticamente eu tô ali,
eu sei que o parto é uma caixinha de surpresa, que tudo pode acontecer. Mas eu sempre tinha fé que daria tudo certo e eu queria só ter a certeza que eu estaria bem amparada caso fosse necessário. Eu queria muito ter um bom profissional, um obstetra do meu lado. Eu já pensava em ter no materno, porque eu sempre me identifiquei muito com o serviço, com a equipe de enfermagem. Eu gostava muito da forma de trabalhar da equipe de enfermagem, confiava na equipe de enfermagem. E, eu sei que muita gente não pensa nisso, né, na importância do pediatra. E se fosse antes também, eu não saberia tanto a importância. A gente é uma figura um pouco escondida lá, mas assim, eu sabia da importância do pediatra, que um pediatra, um profissional competente, tempo é cérebro do bebê. Isso pode custar tanto a vida do bebê, quanto inclusive o prognóstico desse bebê lá na frente. Então, eu só queria ter a certeza que eu estaria cercado de bons profissionais. Me programei para o melhor cenário, mas, né, que é o importante, mas infelizmente não foi como programado. E eu tinha certeza também que, assim, eu quero ter o normal, mas se de repente alguma coisa sair da rota, a gente quer recalcular a rota e tá tudo bem. Eu queria ter alguém que, se fosse, me indicasse uma cesárea, se realmente fosse necessário, sabe? E é importante a gente falar que você fez o pré-natal direitinho, né? Era um pré-natal de risco habitual. A gente não fala mais pré-natal de baixo risco, porque não existe baixo risco na gravidez. É um risco habitual que todas as mulheres que engravidam têm, ou alto risco. E o seu era risco habitual, continuou trabalhando, dando plantão, fazendo tudo que tinha que fazer. O primeiro trimestre foi um pouco difícil, né? Muito Ficou enjoada, muito foi. enjoada, foi. Mas depois ficou ótima, ninguém nem falava que essa mulher estava grávida. Nossa, eu tive uma gestação muito leve, assim. Eu procurei lidar de uma forma muito leve, estava vivendo super bem, tudo tranquilo. Eu estava assim tão ótima que você me liberou para fazer viagem, para fazer compra de enxoval, fiz viagem, tudo tranquilo, tudo indo super bem. Quando um belo dia, foi o dia, fui para trabalhar tranquilamente, como um dia como o outro qualquer. Tô lá sentadinha, tava de plantão na UTI pediátrica, quando sinto como se fosse uma menstruação descendo na minha perna. Eu lembro que tinha uma interna do meu lado, eu sentada na frente do computador, discutindo conduta, e ainda nem estava fazendo a evolução do paciente. Eu senti tipo uma cachoeira assim na minha perna, um tchá. E aí eu falei, eu acho que eu falei com ela assim, eu acho que eu sangrei. Eu nem sei, eu nem pensei em bolsa, eu não sei. Acho que foi uma sensação muito parecida com menstruação. E nessa hora eu falei assim, vou ao banheiro. E nessa caminhada ao banheiro, por sorte, assim, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Eu acho que Deus foi colocando assim tudo, sabe, assim certinho, tudo do jeito que tinha que acontecer, foi intercedendo em cada momento, assim. Eu encontrei Jace, né, que trabalha na regulação. Eu falei, Jace, entra aqui comigo. Quando eu abaixei a minha calça, que eu olhei aquela quantidade de sangue, ela olhou para mim e falou assim: calma, eu vou pedir ajuda. E ela saiu. E nessa hora eu liguei para Felipe, meu marido, liguei de ligação normal, falei assim: atende de vídeo agora. Quando eu atendi de vídeo, eu falei: olha o tanto de sangue. E aí nessa hora, você já surgiu junto com o Jace, assim, foi tudo muito rápido. E aí, a partir daí, acho que você vai contar melhor do que eu. Então, você também vai falar, mas eu vou falar como foi para mim também essa experiência, assim, né? Como eu disse, cuidar de médicas é um desafio muito grande, porque é isso, a gente tem, às vezes eu falo com minhas pacientes que às vezes quando a gente não tem tanta instrução e não sabe tanto o que está acontecendo ali, às vezes a gente se preocupa até menos, né, do que quando a Verdade. gente sabe, né, o que a gravidade da situação. Então eu lembro que esse dia não era o meu dia de Não. plantão, né? Eu estava de plantão numa quarta-feira para cobrir uma colega que tinha pedido troca. E tudo bem, já tinha tido uma cesárea nesse dia, eu tava lá, tava no conforto tomando meu cafezinho, aí chega Jace, Tainá, sangue! Aí eu, tá, Laís, sangue! Ela não conseguia falar, Meu coitada. Deus, que E desespero. eu, Laís!
Aí eu saí correndo no meio do corredor e ela, conforto. Aí eu, que conforto? Você tava no conforto da UTI pediátrica, que eu não fazia a Isso. menor Que é ideia de onde era. diferente do outro, do conforto da sala de parto. Exatamente. E eu fui em direção ao conforto da sala de parto, ela me puxou assim, e a gente correndo pelo corredor, e era assim, do outro lado da maternidade, né? Eu sei que Verdade. eu cheguei lá, muito sangue no chão, e você falando com o Felipe, aí eu, me dá aqui esse celular, tirei o celular da sua mão, e aí falei, Laís, deita! Aí você, vai sujar a cama! Tô Aí, preocupada Laís, com a deita cama. agora! Foi. E eu achei importante isso, de tipo assim, você não me dá alternativa. Faz isso agora, deita agora, e eu não tive nem muito tempo de pensar. É, foi muito rápido, quando eu já suspeitava que era realmente um descolamento de placenta, e eu só pensei, eu preciso examinar e a gente tem que resolver isso agora. O centro cirúrgico estava vazio, então é por isso que é importante a gente falar do quanto as pessoas geralmente não entendem o porquê a gente não faz cesárea eletiva, não faz cesárea a pedido da mãe no hospital do SUS, porque a gente tem que ter o centro cirúrgico livre para emergências. Se a gente estivesse ocupando o centro cirúrgico com uma pessoa que não precisasse da cesárea, você não ia ter a sua cesárea, né? Verdade. Então, Nossa, na hora eu falei, Laís, até deita. arrepio, viu? Eu Foi. também tô toda arrepiada aqui. Foi uma experiência muito forte. E eu falei, Laís, deita agora. Aí você falou, vai sujar a cama. Eu, não tem problema, deita. Tirei a calcinha, falei, eu vou fazer um toque. Eu não sei como, eu ando com luva no bolso, né? Porque pode acontecer tudo em maternidade. Toquei, o colo era 1 centímetro de dilatação, muito sangue, sua barriga dura, com hipertonia, que a gente chama, que é quando o descolamento de placenta, o sangue da placenta irrita o útero e o útero fica muito duro. Na hora, eu acho que você não lembra, mas eu auscultei o coraçãozinho de Luquinha. Batimento estava 80 batimentos, eu não falei nada com você. E aí eu peguei o celular e falei com o Felipe. Falei, Felipe, descolamento. Felipe estava de plantão em outra cidade, Itabuna, que é mais ou menos 40, 45 minutos daqui de Ilhéus. Eu só falei, Felipe, descolamento, vou operar a Laís agora. Pede alguém para te trazer, cuidado na estrada. Desliguei. Eu sei que a gente, nesse momento, eu acho que já tinha falado com as outras enfermeiras, que as meninas já, ninguém esperou o maqueiro nem nada, só Não pegou foi, a foi maca, muito botou na rápido. porta, você deitou na maca, a gente te cobriu e entramos para o centro cirúrgico. Eu lembro que quando ela falou esse sangue, Laís, doutor Antônio, que era meu colega de plantão, já ficou meio sem saber o que estava acontecendo, Aham. né? E aí eu saí correndo na frente para preparar o centro cirúrgico e eu encontrei ele no corredor. Eu falei, Laís, descolamento, entra comigo. Aí ele, tá bom. Aí a gente já entrou, você já chegou, a gente já estava lá com a sala pronta te esperando, a Nel já estava ciente. É importante falar que Luquinha foi um bebê prematuro, né? Sim, 34, não foi? foi. Então, 34 semanas é um bebê que não é mais considerado prematuridade extrema, mas é um bebê prematuro. E uma situação de emergência é emergência para o bebê também, né? Sim. Então, a pediatria toda ciente, a gente avisou a UTI neonatal que muito provavelmente ele ia precisar de UTI. E eu lembro que tinha tanta gente, todo mundo preocupado, porque é isso, a gente cuida das nossas amigas, mas a gente sempre espera que tudo aconteça de uma forma natural, que seja mais tranquilo. Mas Sim. foi uma emoção assim muito grande para todo mundo. Eu sei que Laís não teve acompanhante da escolha dela, Felipe não participou da cirurgia, nem ninguém da escolha dela, porque justamente ela estava trabalhando, então foi uma grande emergência. Mas a Verdade. equipe de enfermagem, né, Joana, ficou com você. Ó, Não, Marliane disse que foi e, cena de filme Grey's Anatomy. e assim, eu vivi isso de uma forma que eu estava ali no plantão, na UTI, de repente sangrou, foi tudo tão rápido que eu não sei nem mensurar, assim, não deu muito tempo de pensar muito. Quando sangrou, de repente você surgiu e na mesma hora você falou comigo assim, você vai para cesariana agora.
eu só pensava, e quem vai ficar na UTI? Porque eu tinha paciente grave e entubado na UTI. Eu falei, quem vai ficar na UTI? E aí você, não interessa, alguém vai ficar na UTI. E nessa hora eu já comecei a chorar. Eu lembro que eu fui chorando até ao centro cirúrgico e eu só chorava, assim. Porque eu pensava, meu Deus, Luquinha vai ser prematura. Eu não estava preparada para isso agora. E eu pensava em todo o contexto. Eu não sei nem o que passava assim na minha cabeça. Eu me preocupava muito com a UTI, eu me preocupava com tudo e eu só chorava muito, 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 muito. E eu lembro que quando eu fui entrando na maca, né, eu lá no parto, eu só lembro o rosto de Yasmin, Marliane, Joana, e de repente foi tudo acontecendo. E quando eu fui entrando no centro cirúrgico, eu vi você já em pé, doutor Antônio já em pé, eu, tipo assim, foi aquela coisa assim, meu Deus, foi parecendo cena de filme, assim, foi. Hoje a gente pensa, né, e fala de uma forma leve. Até pouco tempo atrás, todas as vezes que eu lembrava, eu chorava muito, porque foi muito difícil, assim. Hoje eu consigo falar de uma maneira leve, assim, mas logo quando aconteceu e nos primeiros dias eu me emocionava muito de lembrar. O parto foi muito rápido, assim, foi tudo muito rápido, sabe? E quando o Luquinha nasceu, eu lembro que eu vi todo mundo lá, de pediatra, vários pediatras, e aquilo acalmava meu coração de eu saber que ele ia ser bem recebido. Eu tinha me preparado emocionalmente, né, para um parto normal. Eu imaginei que eu fosse viver o que eu sempre, o que eu acredito, que eu tento proporcionar para os pacientes, que é o bebezinho nascer bem, ir para o pele a pele, ficar ali naquele contato, mamar na primeira hora de vida. Eu imaginei que fosse dessa forma e, infelizmente, não foi. E hoje eu vejo que realmente, assim, Deus talvez quis que eu passasse por isso para eu ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, para eu entender, às vezes, o que essas mães, né, passam também, o que essas mulheres passam. Luquinha realmente foi um bebezinho prematuro. Tem bebê de 34 semanas que às vezes nasce bem e que vai para o alojamento conjunto. Às vezes, quando essa mãe, né, Tainá, tem um sofrimento durante a gravidez, matura melhor o bebê. E no caso de Luquinha, como era uma gravidez que estava tudo ótimo, ele foi aquele prematuro clássico mesmo, que fez desconforto, que precisou ir para UTI, precisou ficar entubado. Então, assim, eu acho que para mim o momento mais difícil de tudo isso não foi nem só a cirurgia, foi estar com ele internado e passar por todo esse período de internação dele, assim. Então, eu acho que eu realmente tentei enxergar de toda essa história o copo meio cheio, sabe? E tentar ajudar outras pessoas que estão nessa mesma situação. Hoje, quando eu passo a visita, eu sinto muito mais, eu sinto que eu tenho mais acolhimento pelaquela mulher, mais amor por aquele bebezinho que nem é meu bebezinho. Tudo mudou, eu acho, assim. Eu me transformei como profissional. Eu acredito que eu precisava, de fato, assim, passar por isso para ser um ser humano melhor mesmo. E uma profissional muito melhor e mais amorosa com os pacientes e com as mães. É, é isso, foi assim. E pra gente, eu sempre, esses dias uma pessoa me perguntou qual foi o parto mais emocionante que você já assistiu. Não tem essa resposta, porque cada um é único e cada um é uma experiência que não vai se repetir, né? É muito difícil a Verdade. gente ter experiências iguais. Não existe. Cada bebê é único, cada família é única. Mas com certeza o seu parto eu nunca vou esquecer. E assim, você falou, você é realmente muito cristã, muito religiosa, e eu falei com você, falei, Laís, realmente a sua fé não tem. E eu, assim, eu me comovo muito com essas questões relacionadas à fé, porque só a gente que vive, né, dessas situações extremas, a gente sabe o quanto isso impacta. Sim, E eu tenho certeza que eu te disse depois que se tivesse sido em casa, o seu bebê não teria sobrevivido e você muito provavelmente ia ficar muito grave. Foi muito rápido. Se não me engano, foram 15 minutos da hora que eu te vi até a hora que Luca estava fora da barriga. E assim, isso porque precisou de tomar duas anestesias. Estava todo mundo tão tenso com a situação que a primeira hack não pegou, verdade, precisou sentar de verdade. Nem novo. lembrava. E todo mundo foi muito emocionante assim para a equipe toda. Você é uma pessoa muito querida, então Ai,
Todo mundo é muito apaixonado por você. Já estava todo mundo esperando o Luquinha, né? No tempo dele. Ele escolheu a hora que ele queria chegar, ele escolheu o dia, ele escolheu a equipe que ele queria para cuidar de vocês. E eu fiquei tão assim, às vezes as pessoas, é o que eu falo, as pessoas acham, entregam muito, é, acham que a gente também não sente as coisas, né? Que médico não tem sensibilidade. E foi tão difícil dar esse diagnóstico, eu sei que foi tudo muito rápido, Foi porque muito eu falo que rápido. a minha espiritualidade também é muito forte nesse sentido. Às vezes as coisas acontecem que depois eu não sei como aconteceu e eu vou parar para pensar e falar, meu Deus, como eu pensei nisso nessa hora. E E foi assim, tudo. aparentemente você estava, pelo menos, não sei, transparecendo muita tranquilidade e É, segurança e muito certeira, foi muito certeira naquele momento. Eu entrei assim, eu só chorava, eu não tinha reação, assim, eu só chorava, eu chorava. E Tainá, sabe uma coisa que me emocionou demais, 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 demais? Gente, eu e Tainá, o nosso dia fixo de plantão é o mesmo. Nós duas temos o mesmo dia fixo de plantão. Eu não sei se você vai lembrar. No dia anterior, eu e você estávamos de plantão, você como obstetra de sala de parto e eu como pediatra. E teve uma mulher, não sei nem se ela está aqui na live, mas ela era um parto, era uma gestação de alto risco e foi um parto delicado, foi um bebezinho que precisou de reanimação, foi um bebezinho que eu precisei reanimar de imediatamente, fizemos todo o protocolo, ele precisou ser entubado, a gente precisou aspirar e saía muito líquido, ele deglutiu e ele foi muito líquido amniótico para o pulmãozinho, aspirava muito líquido amniótico. E foi um bebezinho que teve um desfecho favorável, mas acabou indo para a UTI. E essa mãe eu falei: olha, que bom que você teve o seu bebezinho aqui, porque se tivesse sido em um local, em outro local, sem estrutura, talvez ele não estivesse vivo ou talvez pudesse até, inclusive, ficar sequelado. E assim, foi um parto que mexeu muito comigo, que me comoveu muito. E ela deu, eu falei assim, você deu muita sorte de pegar uma equipe tão boa, assim, e era de fato uma equipe muito legal de enfermagem, obstétrica, pediátrica, tudo. Tudo fluiu perfeitamente bem. E aí, no dia seguinte, eu não. No dia anterior, eu era a pediatra médica que estava lá, e no dia seguinte, eu era colega dela de UTI. O meu bebê estava na UTI. E eu sinto vontade de chorar quando eu lembro disso. Eu encontrei com ela no corredor, na rampa, e ela veio me agradecer e falar comigo do bebezinho dela, e eu estava na mesma situação, assim. Então, assim, o mundo dá muitas voltas, assim. Então, a gente... Como que as coisas acontecem? No dia anterior eu estava ali como profissional, e no dia seguinte eu estava do lado dela, assim. E ela me abraçou, me agradeceu, e foi muito forte, assim. Eu acho que eu nunca vou esquecer aquela sensação. Eu me arrepiava toda quando ela ia falando comigo. E assim, é o que você falou, cada parto é único. Tem partos que a gente sente vontade de chorar, sabe? Eu lembro de um parto no CPN que na hora de cortar o cordãozinho umbilical é sempre oferecido para o acompanhante era o pai, e ele foi desejando tantas coisas boas e eu fui sentindo vontade de chorar, me emocionando. Então, cada parto é único. E eu lembro que, nossa, eu nunca vou esquecer dessa situação. Foi um dia antes do meu. Não sei se você lembra. Eu lembro, eu lembro. Então, assim, além disso, né, igual você fala, você estava transparecendo muita tranquilidade. Muita gente fala isso mesmo. Ah, nossa, mas você parece que tá tão tranquila. Mas, assim, é uma coisa que eu não sei explicar, sabe? É o que eu falo, essa questão da espiritualidade, da fé, eu acho que é muito importante para a nossa área, porque acaba que a gente tem outras coisas em que se apegar, assim, nesses momentos de delicadeza mesmo, né? E a gente precisa ser forte. Então, eu lembro que eu pedi para duas pessoas conferirem se sua barriga realmente estava dura ou se eu estava ficando doida. Aí eu falei, perguntei ao meu colega, é hipertonia mesmo? Ele falou, é. Aí eu pedi, Joana, pega aqui, a hipertonia é. Antes da hack, eu pedi para escutar de novo, o coraçãozinho de Luca tava bem. Aí eu dei uma respirada e falei, bora, é agora. Eu sei que o nascimento dele, depois da hack, foi em menos de 1 minuto.
Foi. Ele já tinha nascido e a gente percebeu que tinha 40% de descolamento da placenta. O que é, olha, arrepiada. Não, eu. O que é uma coisa assim muito rara e muito grave. Se em 15 minutos tinha 40% de descolamento, se tivesse em casa, né? Às vezes a gente tá, às vezes acontece isso, as mulheres estão no banho ou sente isso, vai para o vaso, até ver que é sangue, pegar as coisas, chegar no hospital, o bebê já não tá vivo mais. E Luca nasceu bem, até chorou e tudo, nasceu super bem. Infelizmente, a gente não. É isso que você falou, a gente não pôde te ofertar o que a gente oferta para as outras pacientes, o contato pele a pele, mesmo na cesárea. Né? O pai não pôde estar presente, não cortou o cordãozinho do bebê. Então, eu lembro que a gente foi te mostrar ele, você falou: tá bom, só leva ele, leva, leva. Que a sua preocupação era dele estar bem o tempo todo. E as neonatologistas, que são nossas amigas, eu lembro que Verusca não estava de plantão, ela estava Também passando em não. enfermaria, a gente catou ela no corredor e falou: vem, Luca vai nascer agora. E foi tudo muito forte. Quando o Felipe chegou, já tinha terminado a cesárea, ele veio, não sei como, ele conseguiu vir dirigindo, Também né? não sei. Tão rápido também, porque ele Então, ainda chegou a ponto de me encontrar na sala do centro cirúrgico, né? Foi foi. muito rápido. E ele chegou e conseguiu ver Luquinha antes de subir para a UTI. Tem uma fotinha linda, né? Que a gente É, tirou. A gente fez o carimbinho da placenta para você também. Então, é importante a gente falar que, mesmo esses momentos de emergência, a gente precisa trazer esse cuidado respeitoso, né? sim. Você ficou, mesmo que não era como acompanhante da sua escolha, Joana ficou de mão dada com você o tempo todo. Isso foi muito forte. As meninas na sala, todo mundo com o Não, olho arregalado. enquanto fazia cesárea, enquanto fazia a anestesia, a gente ia orando aqui, enquanto fazia a anestesia. Não, assim, de fato, eu não tenho, eu não posso, é o que eu falo, sabe? De tudo eu tento olhar o copo meio cheio. Eu me sinto muito, assim, abençoada mesmo. E isso impactou, inclusive, do nascimento de Luquinha para frente. Porque quando o Luquinha nasceu, foi tudo muito inesperado. Meu corpo também não estava preparado, eu não tinha colostro para ofertar para ele. E a gente fica naquela ansiedade, meu lado médico sabe que aquilo ali era esperado, mas o meu lado mãe irracional entrava em ação e eu queria muito ter para oferecer para ele. Só que eu comecei a tentar racionalizar do tipo, meu filho tá vivo, qualquer coisa que eu conseguir é lucro. Se eu conseguir tirar 1 ml, é lucro. Se eu conseguir tirar qualquer coisa que seja, é lucro. Então eu comecei a viver aquilo ali, tentando viver da forma mais leve que eu conseguia, dentro de todo o contexto, tentando tirar, assim, proveito de tudo. Assim, a gente falava assim, cara, ele tá vivo, é o que importa. Eu só quero que ele saia daqui bem. Ele tá vivo. E isso impactou muito também no meu convívio com o Luquinha aqui em casa. Porque, assim, eu não sei se outras mães também pensam isso. Não é aquela coisa que o bebê sai e você tá amando loucamente. Sabe? Assim, ai, nossa, saiu, tô amando loucamente. É um amor incondicional. Comigo, pelo menos, não foi dessa forma. Eu acho que por isso tão importante o contato pele a pele quando o bebê nasce. De você sentir, de você olhar para o rostinho, de você ter aquele toque, eu acho que isso impacta muito. E como o Luquinha acabou precisando ir para a UTI, é aquela coisa que o amor ele vai sendo construído conforme você vai convivendo, conforme você olha para o seu bebê, conforme você toca. Eu olhava para ele, eu sabia que ele era meu bebê, mas era uma coisa um pouco estranha, era um sentimento um pouco estranho, assim. E eu não queria nem tocar nele para não atrapalhar na ventilação, sabe? Que loucura, né? É tudo muito louco, assim. Por mais que eu já trabalhe com isso e tenha contato com bebês a todo momento, com o meu bebê foi diferente. Eu não queria, se eu pudesse colocar ele ali, nada encostar nele para nada atrapalhar na ventilação, porque eu queria que o tubo saísse logo. E a equipe da UTI, Laís, mas é importante você tocar, você pegar no colo. E eu não, calma, deixa sair o tubo, deixa sair. Então, isso eu acho que outras mulheres talvez se identifiquem, porque eu já. A mulher ficar se sentindo culpada, nossa, mas eu devia estar amando. Gente, não é assim. É o convívio, é o contato. Por isso que a gente se preocupa tanto de deixar ali aquele momento, a mãe tendo aquele contato no pele a pele,
além dos benefícios todos de colonização, de tudo, mas do vínculo mesmo com o bebezinho, sabe? Justamente. E tem toda uma cascata hormonal, né? Que vocês foram privados de ter essa construção. É o que eu falo, que o parto, às vezes as pessoas não conseguem entender sobre essa questão do processo, do ritual que é o parto para o bebê e para a mãe, e para a construção dessa relação, não só com a mãe, mas com o pai também. Então, quando Sim, a gente fala sobre a questão do parto normal, e era isso que você queria e buscou, e fez tudo o que você pôde, né, para ter um parto normal, é porque a gente sabe que quando tem todo o trabalho de parto, que a mulher libera hormônios, principalmente a ocitocina, que é o hormônio que faz a contração do útero para expulsar o bebê pela vagina. Quando esse bebê sai da vagina da mãe e ela olha para os olhos do bebê, tem uma coisa que chama imprinting, que é quando tem esse olhar e imediatamente se cria um vínculo com esse bebê. A descarga de ocitocina é muito grande, de endorfinas. Então, toda essa descarga hormonal faz com que esse vínculo seja criado. Por isso que a hora de ouro, que é essa hora em que a mãe e o bebê precisam estar em contato, é justamente para favorecer essa criação desse vínculo, essa liberação de hormônios e ter a presença do pai junto quando é possível. Isso muda muito, né? Até a relação do casal, da criação dessa criança. E esses próprios hormônios que são liberados nessa primeira hora de vida são os responsáveis para liberar o leite também. sim. Então, as mulheres que têm parto normal já conseguem amamentar ali na primeira hora de vida, a gente incentiva isso. Só que na cesárea isso não acontece, porque não produz essa cascata hormonal. E como você falou, em alguns casos a gente precisa realmente fazer um parto prematuro por outras questões, né? Principalmente hipertensão, que é uma das principais causas de prematuridade. E os bebês de mães hipertensas, eles são bebês que já têm um sofrimento crônico dentro do útero. Então, são bebês que nascem melhor. E às vezes a gente consegue programar esse parto prematuro, né? Para que para salvar a vida dessa mãe ou para salvar a vida desse bebê. Então a gente consegue fazer o corticoide para amadurecer o pulmãozinho e consegue planejar de uma forma melhor e eles acabam nascendo melhor mesmo. E, Mas aí no caso de Luca, né, a gente é o que eu faço a comparação da manga. Tem uma ilustração muito legal que é a gente arrancando a manga do pé e a gente aparando a manga que já está madura. Então a sim. gente arrancou o Luquinha de dentro de você, que era uma manguinha verde, e ele teve que amadurecer sozinho. As outras pessoas, quando a gente programa esse parto prematuro, a gente consegue fazer um ambiente planejado ali e dando estímulos para esse bebê já ir amadurecendo antes de tirar. No seu caso, também não foi possível acontecer isso. Então, ele realmente precisou de todas essas intervenções. E eu lembro que foi um momento também muito delicado que você e Felipe, ai, será que vai dar tudo certo? E ele precisou ir para o tubo, né? Eu lembro que você até entrou em contato com o pessoal de Salvador, mas foi tudo bem, ele ficou aqui mesmo, na UTI daqui, que a gente sabe que é o que eu falo, as pessoas que estão de fora às vezes não têm noção do quanto esse hospital é bem equipado, o quanto a equipe é bem preparada. E o quanto a gente tem, sabe, tá ali todo dia, sabe o quanto é importante essa assistência, né? E o quanto isso traz melhorias, não só para a população no geral, nas mulheres que chegam, têm seus bebês e vão embora, mas principalmente para esses casos graves. Então, Sim. eu quis trazer você aqui, porque além de ser, né, de ter passado por isso tudo, você entende também o quanto isso foi importante para vocês. Não, e assim, isso que você está falando de essas mães que você consegue programar, mães hipertensas, às vezes diabéticas, que consegue programar o melhor momento para ter esse bebezinho, nós, como pediatras, também conseguimos ofertar o que você disse, o pele a pele. Mesmo sendo uma cesariana, essa mãe vai conseguir ter o pele a pele, o bebezinho vai ficar lá juntinho dela, a gente vai conseguir ofertar toda essa humanização dentro das possibilidades. Claro que existem partos normais também, que não é possível a gente fazer pele a pele, que não é possível, a gente precisa intervir,
tudo pode acontecer, né? Eu acho que parto, assim, uma coisa que tem me ensinado cada dia mais é que parto é uma caixinha de surpresa. Nós, enquanto gestantes, vamos nos preparar para o melhor cenário e confiar na equipe, né? Procurar uma equipe que você confie, que você se sinta segura de, se precisar mudar a rota, você vai recalcular, acreditar, confiar e seguir em frente, assim. Eu acho que tudo isso me deixou essa lição de confia, acredita, entrega e segue em frente e dá o seu melhor. Isso impactou muito também em como eu tenho vivido tudo isso, sabe? Assim, a vinda de Luquinha para casa, como isso impactou na minha vida. Várias mulheres, assim, tem aquela frase, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu sei que o fato de eu ser pediatra contribui muito para eu me sentir mais segura em algumas situações, mas, assim, eu sempre pensava Luquinha, como ele foi prematuro, gente, o que acontece? Ele ficou muito tempo em ventilação, então ele não mamava. Além dele ter sido um parto prematuro, meu corpo não está preparado, eu não tinha o estímulo da sucção, que favorece na apojadura, que é a descida do leite, na produção do leite. Eu não tinha. E aí ele ficou em ventilação por um tempo bom, ele ficou entubado. Quando ele saiu do tubo, ele foi para o BIPAP, depois CPAP, ficou em ventilação, então não podia mamar, ele se alimentava através de uma sondinha. Então, ele precisou ser introduzido à fórmula. Nesse caso, a fórmula é um aliado. A gente não pode olhar para a fórmula como um vilão. A fórmula, ela é nossa aliada. Vão ter momentos que a gente vai ter que lançar a mão da fórmula. O nosso papel como profissional é de sempre estimular o aleitamento materno. Como eu era pediatra, eu não estava desistindo, eu ficava péssima com isso, assim, mas assim, trabalhando minha mente para entender que a fórmula ela era minha aliada. E aí, durante quando o Luquinha saiu da ventilação, né, era o momento da gente começar a tentar estimular que ele viesse para o peito. E foi muito importante porque em vários momentos eu era naquele momento mãe e eu precisava do amparo. Eu lembro que a doutora Val, né, que é neonatologista maravilhosa, falava assim comigo, Lai, não se frustre. Ele pode não conseguir e só sugar uma vez, então não fique frustrada por conta disso. E nisso a gente vinha naquele processo de tentar estimular ele na sucção. Só que chegou um momento que a gente começou a pesar o custo-benefício. Por isso que eu digo que na medicina não existe nem nada assim que você vai taxar como isso aí é ruim, é horrível. Você tem que avaliar cada caso, você tem que individualizar cada caso. E chegou um momento que era mais seguro a gente tirar Luquinha, tentar tirar ele o quanto antes do que deixar ele lá e ele correr o risco de infectar. Afinal de contas, apesar dele ficar internado, ele nunca usou antibiótico. E isso é muito importante para um bebezinho, porque o antibiótico impacta diversas coisas no bebê. Na flora bacteriana saudável, né, do bebezinho. Então, a gente lançou mão da mamadeira, de tentar colocar a mamadeira para tentar tirar ele o quanto antes do hospital, deshospitalizar e colocar os profissionais, fono, físio, no domicílio para tentar ajudar ele na sucção. E eu ficava assim, poxa, um momento eu achava que o negócio ia fluir, que ia dar tudo certo, aí daqui a pouco, na próxima mamada, já andava tudo para trás de novo, era uma montanha russa com o Luquinha. E nisso eu não tinha estímulo, né? Meu peito não estava produzindo porque eu não tinha estímulo. Eu tentava, colocava bomba, tentava ordenha manual. E, e aí, quando ele foi chegando perto de 38 semanas ali de idade gestacional corrigida, 38, 39, foi quando as coisas começaram a melhorar de fato. E eu sempre tentando trabalhar a minha cabeça de qualquer coisa que eu conseguir aqui, tá valendo, tá ótimo, porque ele tá vivo e ele tá aqui. Então eu sei que tem várias mulheres que estão em situações parecidas com a minha, né? Às vezes um pouco diferente, mas também estão nessa situação de maternidade. E da gente tentar ser mais leve e generosa com nós mesmas, com a nossa história, respeitar nosso corpo, respeitar a nossa história, o nosso processo, encarar de uma forma leve, assim. A maternidade, apesar de exaustiva, ela pode ser leve, a gente pode viver de uma forma mais leve. E é o que eu tenho tentado fazer na minha maternidade.
É muito legal lá esse seu relato. E assim, tem um ponto que eu acho crucial também, é que às vezes é isso, a gente quer traçar planos, né, muito perfeitos. E eu sempre falo com as mulheres que passam comigo que a maternidade vem para sacudir a nossa vida. Verdade. Eu falo, ah, nossa, porque a minha também é sacudida com vocês. Então, assim, às vezes a gente quer ali que tudo saia conforme o planejado, do jeitinho que a gente quer, e não é, né? É o que a gente precisa. Eu sou muito. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você só faz parto normal? Não, não é. Eu faço o que a mulher precisa naquele momento. E é muito importante a gente falar que tudo isso que você passou, a gente falou sobre as questões da cesárea, e você falou também sobre o parto normal. É importante a gente falar que o pediatra na sala de parto é imprescindível. Né? Eu lembro que a gente sempre tem essa conversa nos plantões, que muitas vezes o bebê precisa de alguma assistência neonatal, mesmo num parto que deu tudo certo, que estava tudo bem, partos de baixo risco, a gente precisa, né, ter o pediatra ali para quando a gente precisa intervir. E você disse muito bem que tempo é cérebro, então a gente precisa intervir rápido com esses bebês. E a gente tem, a gente só faz intervenções que realmente são necessárias, né? E trabalhar com você é maravilhoso. Eu lembro de um parto normal que eu acho que foi logo quando você chegou, que era uma paciente que já tinha tido uma cesárea anterior e, inclusive, estava já em trabalho de parto avançado, né? Nem precisava nascer. O centro cirúrgico estava ocupado e a gente precisava de um parto rápido. E eu tentei passar o vácuo 3 vezes, não rolou, o bebê estava mal posicionado. Eu falei, eu vou ter que passar um fórceps aqui. E era Felipe de plantão Eu também. lembro, Você lembra que eu lembro. falei, vai ter que ser aqui mesmo, não tem jeito, esse bebê precisa nascer agora. Eu lembro que eu falei com o Felipe, aí ele, mas aqui eu falei, vai ser aqui. Aí você falou, pode vir, vai, precisa nascer agora. Que a gente fez lá na sala de parto mesmo, consegui rodar esse bebê, nasceu. E depois você me falou, nossa, mas foi assim, muito difícil esse parto. Como que você ficou tão tranquila? E aí depois eu falo, não, eu não estava tranquila, eu só tinha que resolver, não tinha o que fazer, né? E é muito importante que a gente tenha esse treinamento, que as pessoas e os profissionais de saúde saibam realmente o que fazer quando precisa. Né? Igual às vezes tem algumas intervenções que, como você falou, que às vezes a gente se frustra um pouco mesmo. Já não consegui amamentar, vai ter que entrar com fórmula, ou o bebê nasceu bem, mas ele precisava do surfactante, teve que entubar. Eu lembro que foi uma preocupação muito grande essa questão do tubo, mas é isso, a medicina está aí para salvar vidas mesmo. E eu sempre falo que quando a gente decide fazer medicina, sempre tem uma inquietação ali, né? Se Sim. você fez essa escolha é porque você quer ofertar o melhor para as pessoas, que a gente sempre fala, ah, eu quero salvar vidas, eu quero salvar vidas. E às vezes são coisas do dia a dia que a gente faz todos os dias e que a gente não sabe o impacto que isso tem para a vida dessa pessoa Sim, depois. Né? Então, assim, às vezes o bebê nasce, precisou de alguma uma ventilaçãozinha rápida, chorou, entregou para a mãe. Mas se exato, você não estivesse ali, essa história teria sido diferente. Se a gente não exatamente. intervém na hora exata, as coisas podem tomar rumos que a gente não gostaria que tomasse. E a gente saber que a gente estuda para saber quando não intervir, que não intervir, às vezes você fazer intervenções desnecessárias, você também está prejudicando aquele bebê, está prejudicando aquela família. Então, você saber quando não intervir. Quando o nosso papel, na grande maioria das vezes, é de só assistir mesmo, é só de apreciar a natureza fazendo o papel dela. A gente está ali para naqueles casos que são necessários a nossa presença e que a gente haja de forma adequada. E uma coisa que eu acho bem interessante de falar, sabe, é que assim, hoje em dia as informações elas estão mais acessíveis, mas também as pessoas têm se equivocado mais também com as coisas. Por exemplo, é muito comum a gente ver vários vídeos de tem que ser assim, isso é o correto, se fizer isso é o errado. E não funciona desse jeito. Cada caso a gente tem que individualizar.
A pediatria, ela é muito assim, no consultório eu vejo muito isso. Ok, dentro da sua realidade, dentro do que está acontecendo, da sua família, da sua estrutura, do que o seu filho está passando, o que, que a gente vai encontrar de melhor cenário? Então, assim, quando a gente fala, ok, o aleitamento materno é o que a gente sempre vai estimular, mas a fórmula é nossa aliada, vai ter momentos que a gente vai precisar dela. A mamadeira não é 100% vilão o tempo inteiro, vai ter momentos que ela vai ser a nossa aliada, é uma forma de ofertar o alimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De não taxar as coisas como isso é o certo para todo mundo, isso é o errado para todo mundo, porque não é. No parto é assim, o nascimento é assim, a maternidade é assim. O quanto é importante você estar bem amparado de profissionais que vão te acolher, que vão ouvir a sua história e encontrar o melhor, a melhor estratégia, a melhor alternativa que se adequa melhor ao que você precisa, ao que a sua família precisa, né? E tem alguns momentos, na grande maioria das vezes, a gente consegue ter essa decisão compartilhada com a família. O ideal é que a gente tome essas decisões de forma compartilhada. Mas em algumas vezes não é possível compartilhar, né? Às vezes a gente precisa falar, não, a melhor coisa nesse momento é essa mesmo. Assim como você falou, eu não te dei opção, eu não falei nada. Sim. Ah, o que você acha? Não, eu falei, vai ser agora e pronto. Não dá tempo de esperar Felipe chegar, não tem outro jeito. Sabe uma coisa bem legal que eu lembrei aqui? Eu lembro que nas nossas consultas de consultório, você tinha me questionado sobre o plano de parto, se eu já tinha feito o plano de parto e me incentivando a fazer. E eu falava assim, mas você acha que é necessário? Eu acho que não precisa, Tainá, eu não quero nada demais, eu não quero estrelismo. Eu quero que eu sei que a equipe lá oferta, eu sei o que a equipe vai fazer. Eu quero só ter um parto digno, assim, ser respeitada. E você sempre me incentivando nessa questão de fazer o plano de parto. E assim, onde que eu quero chegar nisso? Às vezes, chegam algumas gestantes com um plano de parto falando, eu não quero que aspire o meu bebê. Mas a gente não aspira de rotina. Vão ter situações que não vai ter escolha. Eu preciso fazer isso porque isso vai impactar na vida do seu bebê. Então, eu não vou pegar um bebê que está ótimo, que está belíssimo, que nasceu super bem e vou ficar lá aspirando, porque não é a rotina. Mas vai ter bebê que eu vou precisar fazer isso. Então, isso é muito importante que você está falando. Sempre que possível, a gente vai tomar decisões compartilhadas, mas em um momento de emergência, de urgência, não dá para se tomar uma decisão compartilhada. A gente precisa ser rápido e atuar da forma mais efetiva para garantir a melhor assistência naquele momento. Exatamente. Infelizmente, é o que a gente falou no nosso vídeo sobre humanização, né? Às vezes a gente ainda encontra profissionais que não vão garantir essa assistência adequada. O Brasil é um dos países campeões de violência obstétrica e neonatal. Acho que hoje mais neonatal, né? Assim, na maioria das vezes, pelo que eu percebo, do que obstétrica. Porque o bebezinho não fala, não sabe falar. Então, às vezes, o medo das mães também é de ter uma assistência inadequada, né, para o seu bebê, ou até mesmo violenta, ou não ter esse contato pele a pele, garantir esse momento tão importante que é a hora de ouro. Então, é meio que isso, assim, para essas mulheres entenderem que com a gente elas estão seguras também, né? E Sim. é muito importante que outros profissionais também passem essa segurança para essas pacientes, porque às vezes é isso, elas falam, ai, porque eu quero ter o meu bebê no plantão de vocês. Mas não é só no nosso plantão, né? Os outros profissionais também são profissionais bons e a gente precisa sempre fortalecer isso e sempre trazer essa mulher, essa família para o centro do cuidado, para o centro da atenção, da autonomia, da decisão, né, sobre o que vai acontecer com elas. E isso é muito do pré-natal, né? Eu lembro que você falou, a gente conversava sobre isso no pré-natal. Alinhar expectativas é muito importante, porque Sim. o terrorismo obstétrico também é muito legal você falar que, sendo médica pediatra, você quis ter um parto normal, porque as pessoas acham que o parto normal é a pior coisa do mundo, mas muito pelas violências, né? E muito pelo Sim. terrorismo obstétrico que a gente vê as pessoas falando que realmente é muito ruim. Então, a gente está aí nesse trabalho, nesse processo
de cuidar realmente das pessoas, né? E outra coisa bem importante que eu vou falar é sobre existe a consulta pediátrica de pré-natal. Essa consulta é com a finalidade de nós pediatras alinharmos com essa família tanto o momento antes do parto, o momento intraparto, como vai ser a assistência com esse bebê, o que é que vai, de que forma que vai acontecer, trazer as possibilidades, mostrar para ela quais são algumas condutas importantes. Às vezes chega a mãe que não quer que a gente faça vitamina K para esse bebezinho. Então, se essa mãe ela não quer, é porque ela não tem noção do que isso significa, de quanto isso impacta no bebezinho dela. Então, eu tenho certeza que se ela souber a importância daquela conduta, ela jamais vai questionar ou vai negar. Porque toda mãe quer o melhor para o seu filho. Então, não vai ser na hora do parto que uma pessoa que ela não conhece vai convencer ela de algo. A importância dessa consulta também pediátrica no pré-natal e alinhar também aos cuidados desse bebê. Quando esse bebezinho vem para casa, é muito difícil. Tudo muda, a sua vida muda, a sua rotina muda. Esse bebê exige cuidados, principalmente para os pais de primeira viagem. Assim, é totalmente diferente do que você, às vezes você espera alguma coisa e é totalmente diferente. Então, nessa consulta a gente aborda tudo isso, a gente aborda o momento do parto, como que é a assistência, o que que ela tem direito, como que é uma assistência adequada, e o momento de intercorrência, o que pode acontecer de fato, e garantir que ela também se sinta segura para esse cuidado pós-nascimento do bebê, para a chegada desse bebê. Então, não é uma realidade ainda, né? A gente vai batalhar e vamos conseguir. Não é uma realidade a consulta pediátrica pré-natal, mas eu acredito que a cada dia a gente tem conquistado tantas coisas, né? As mulheres estão voltando ao poder de novo, assim. Então, eu tenho certeza que futuramente vai ser uma realidade acessível a todas as mulheres. Com certeza. E estamos aí para isso, né? Disseminar informação, porque a gente só fala que decisão, a gente só vai ter uma decisão baseada na autonomia mesmo dessa mulher, dessa família, quando tem informação. Então, uma pessoa que realmente não tem informação, às vezes ela toma uma decisão que naquele momento não é o melhor para ela. E nós, como profissionais, às vezes precisamos fazer o que é melhor e nem sempre vamos estar de acordo, né? Bom, já tem uma hora que nós estamos A falando. gente Tem conversa uma pessoa que muito. fez uma pergunta aqui para você. Vamos dar aí mais uns minutinhos para a gente responder algumas perguntas. Se Vamos alguém sim. quiser mandar, pode mandar que a gente vai Eu responder. acho que eu vi alguma pergunta sobre se eu teria coragem de ter um segundo Isso, parto. essa mesmo. Se você pensa numa segunda gestação e se tem medo de uma próxima gestação, o que você pensa sobre isso? Então, olha, hoje eu não penso numa segunda gestação, não pelo parto, mas pela demanda mesmo do bebezinho. Porque assim, gente, o que que acontece? Eu não sei se outras mulheres passaram por isso, mas assim, eu vinha levando a minha vida, trabalhando, corrida, e de repente, Luquinha chegou e tudo mudou, assim. Eu senti que eu perdi um pouco da minha identidade, sabe? E foi muito difícil, assim, para mim. Tanto que eu acabei voltando a trabalhar muito antes do que eu planejava. Eu achei que eu fosse ficar uns 4 a 6 meses afastada. Mas eu voltar a trabalhar numa escala reduzida foi como se eu estivesse recuperando a minha identidade, sabe? Assim, me sentindo eu de novo. Então, assim, a chegada do bebê mudou muito a dinâmica da casa. Então, hoje eu não penso numa segunda gestação nesse exato momento por conta de tudo isso, sabe? A demanda de cuidado, de atenção, de fluxo da casa, de questão financeira também, mas não pelo parto em si, não pelo descolamento, não pela experiência que eu vivi, não por isso. Ótimo. Até porque não tem o fato de eu ter tido descolamento não aumenta a chance de uma segunda vez ou aumenta? Aumenta. Pior que Aumenta! aumenta. Mas é isso, né? Assim, a gente tem estratégias para tentar reduzir esse risco de ter de novo. E foi uma coisa assim, muito ao acaso, né? Não tinha nenhuma justificativa. Essa intercorrência acontece mais com pessoas que têm hipertensão, que têm outras comorbidades, ou que tiveram um trauma. Mas não, você foi premiada com CRM positivo Foi aí. tipo isso, né? É, foi.
Olha, Luísa, a outra pessoa perguntou com quantas semanas foi seu parto. Foi com 34. Foi Isso, redondo? 34. 34? Eu acho que foi 34 semanas e 3 3 dias. dias. Eu Isso, acho que foi isso mesmo, 3 dias. exato. Luísa falou que a gente busca alternativas para tentar se encontrar de novo. Eu sempre falo isso no pré-natal e nas consultas de puerpério. Você também teve um puerpério difícil, até mais, né? Porque é um bebê na UTI, Sim. pós-parto, cesárea e cirurgia. Enfim, muito difícil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, todo mundo passa por essa fase difícil, chora mesmo, até a gente se acostumar com essa nova realidade, né? E eu falo que as mães de UTI têm um lugar no céu reservado, porque não tem nem palavras para dizer o quanto é difícil, né? Eu nunca tive essa experiência, não tem local de fala, mas eu vejo o quanto as mulheres realmente passam por dias muito Nossa, difíceis. e eu ficava muito sensibilizada, porque assim, eu ainda estava sendo muito privilegiada, né? Eu moro aqui em Ilhéus e eu estava morando próximo do hospital. Várias mulheres que estavam ali na UTI no mesmo período que eu eram mulheres de outras cidades que às vezes tinham que dormir na poltrona pós-cesariana. Caramba, eu fiquei doendo tanto. Como que ela conseguia dormir ali? Às vezes não tinha que lavar a roupa ali mesmo, não tinha rede de apoio, a família ali. Eu fiquei muito, muito, muito sensibilizada por essas mães, assim. Então, hoje, eu digo que por isso que eu acolho muito mais. Antes, o meu olhar como pediatra era muito direcionado para a criança, para o bebê, para aquela criança internada na UTI pediátrica. Eu focava toda a minha energia, canalizava minhas forças para dar a melhor assistência, dar o meu melhor para aquela criança. E hoje eu já me divido um pouco mais na atenção à mãe. Hoje eu sempre pergunto para a mãe: você está bem? Está tudo bem? Eu acolho mais a mãe, porque eu senti o quanto que a gente fica vulnerável e fragilizada. E uma coisa que eu vou falar que é muito interessante, sabe? Assim, mesmo sendo médica, sabendo da importância assim da parte técnica, quando o Luquinha estava internado na UTI, o profissional chegar para mim, a técnica que chegava para mim, falava assim: olha, meu nome é tal fulaninha, eu sou a técnica que está cuidando dele hoje. Para mim, ela era a melhor técnica de toda a internação. Eu me senti acolhida. Eu não queria saber se ela era que diluía melhor as medicações, se era que fazia a melhor evolução, se era que fazia a melhor conta para poder fazer as medicações, se era que pegava o melhor acesso. Eu não queria saber disso. E olha que eu sou médica, imagina as pessoas leigas. Então, o quanto é importante a gente ter esse cuidado, essa empatia, a gente se apresentar, falar o nome e dizer: olha, eu sou tal fulaninha e eu sou a pediatra que está cuidando do seu bebê, ou eu sou a enfermeira, eu sou a obstetra, assim, o quanto é importante a gente se colocar nesse lugar de acolher mesmo, de acolhimento, de cuidado, da pessoa se sentir amparada de fato, sabe? Exatamente. E é o que a gente fala, que a humanização está nos pequenos detalhes, né? A gente está ali todos os dias, a gente faz isso todos os dias, mas você só passou por isso uma vez. Uma Esse única vez. bebê só nasceu uma vez. Não tem replay de gestação, parto, puerpério e maternidade. Independente de quantas vezes essa mulher tiver filhos, cada bebê é único. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente pode para que seja uma experiência positiva, né? E alinhar aí todo esse cuidado, porque é isso, a gente é o mínimo, é o que vocês falavam comigo, Tainá, eu não quero estrelismo, não quero nada disso, eu quero o mínimo, o básico. E às vezes o básico também precisa ser dito, né? Verdade. Então, às vezes a pessoa tá lá de crachá, acha que não precisa se apresentar. Não, ela precisa. Às vezes você não tá nem vendo que ela tá de crachá, né? Então, isso Exato. é Não extremamente chamar por mãezinha, chamar mãe. pelo nome, gente. Negócio de Isso é mãezinha. Não, vamos extremamente chamar pelo importante, né? nome. Até porque é isso, tem muito essa questão da despersonalização, tanto na gravidez quanto no puerpério. Às vezes o bebê nasce, as pessoas não olham mais para a mãe, olham só para o bebê, a visita só quer visitar o bebê, a família só pergunta do bebê, ninguém fala com essa mulher, né? E às vezes essa mulher chega numa fase muito frágil, o período gravídico puerperal, que é a gestação, parto e puerpério,
puerpério, é um dos momentos mais críticos para a vida dessa mulher e desse bebê. É um renascimento, é Sim, um processo de uma nova vida chegando. Então, essa mulher precisa ser tratada do jeito melhor possível, do jeito que ela merece. Ela precisa ser chamada pelo nome para que ela entenda que ela é importante nesse processo, para que ela exato. saiba que ela tem autonomia, que ela tem voz e que ela precisa participar. Se você despersonaliza a mulher chamando ela de mãezinha, que ainda além de não chamar pelo nome é uma infantilização, a gente acaba trazendo esse sentimento de incapacidade um pouco maior, né? Sem sombra de dúvidas. E sabe uma coisa que eu vivi? Eu quero que as mulheres que estão aqui, quem ainda está presente, diga se passou por isso. Eu nunca tinha passado por isso, né? Sempre tive um corpo dentro do padrão. E aí, quando eu fiquei grávida, cara, eu tava no momento que eu tava preparada para isso. E eu tava me amando grávida, sabe? Eu tava curtindo aquele momento. E foi muito louco como que ficar grávida parece que dava o direito de toda e qualquer pessoa falar o que bem quisesse sobre o meu corpo. Eu chegava em algum local, nossa, e vinha com esse tom de voz, tipo assim, nossa, como o seu rosto já tá de grávida, tá redondo. Nossa, o nariz tá grande, né? Eu ouvi coisas como falaram do meu braço, falaram que eu perdi minha cintura, vários comentários que eu falava assim. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso me posicionar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. As pessoas estão falando isso porque eu estou permitindo. Eu preciso começar a não permitir. E assim, eu acho que não é possível que só eu passei por isso. Eu acredito que outras mulheres também devam ouvir isso. E eram vários comentários, assim, num tom de voz de não foi por mal. Poxa, se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Ok, falar que a barriga cresceu, tudo bem, mas fazer comentários do nariz, do rosto, do braço, que desnecessário isso, assim, eu vivi isso e eu fiquei impressionada, como do dia para noite eu comecei a ouvir vários palpites, coisas que eu não estava perguntando, eu não perguntei para você nada sobre o meu corpo, eu estou me sentindo ótima, e talvez se eu tivesse alguma questão com o meu corpo, aquilo pudesse servir de gatilho até para uma depressão, algum tipo de distorção de imagem, sabe? Não Justamente. sei. Eu vejo isso todo dia, assim, sabe, Lai? E eu tô com algumas que estão perto de ganhar aí. E é muito difícil. Eu falo com elas, olha, às vezes a gente precisa ser mal educado. Às vezes a gente Sim, realmente precisa, porque se a pessoa está se sentindo confortável em te deixar desconfortável, você também tem que deixar essa pessoa desconfortável, porque elas ultrapassam os limites. A gente é muito importante a gente falar sobre isso, que o direito da gente termina quando o do outro começa. A gente não pode opinar sobre o corpo de outra pessoa sem a pessoa ter pedido essa opinião. E é exato. isso, esse momento da gravidez é um momento de muita fragilidade, né? De vários sentidos. É o que você falou, eu estava me sentindo linda, maravilhosa, e as pessoas fazendo comentários totalmente desnecessários. Então você tinha essa noção, mas tem muita gente que sofre muito por causa disso, e Sim, às vezes chega no consultório achando que tem alguma coisa errada com ela, de tanto que as pessoas falam, e eu sempre digo que tudo vai estar errado. Você pode estar magra, que vai estar errado, o bebê está crescendo pouco, você não está comendo direito, esse bebê vai nascer pequeno, prematuro. Você pode ter ganhado mais peso ou já ser uma pessoa obesa antes de engravidar, que aí que vão falar mesmo. Se a barriga cresceu pouco, vão falar, se cresceu muito, vão falar. Então, é um momento que a gente tem que impor limites, sim. assim como depois também do parto, né? Porque as pessoas opinam na criação da criança como se todo mundo fosse ajudar na criação desse bebê. E não é assim. Só diz respeito àquela família. Exatamente, sabe? E olha que assim, de fato, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não acho que eu mudei tanto assim. E eu ouvia cada comentário que eu falava, eu não tô conseguindo acreditar. Não tô conseguindo acreditar. E Exatamente. foi o momento que eu comecei a cair a ficha disso mesmo. Eu falei, se essas pessoas estão falando isso sobre o meu corpo, agora eu não tô pedindo palpite, imagina na hora lá na frente, sabe? Então, assim, é muito importante a gente realmente impor limites. E o que você disse, em alguns momentos ser rude mesmo, ser um pouco taxativa, sabe? Se impor de forma mais Assertiva, né? incisiva. Porque as pessoas esperam que a gente seja sempre educadinha, princesinha, mas ninguém mede as palavras para falar com a Não, gente.
E Eu aí, ficava Clara, impressionada com a é, capacidade. Que eu olhava assim, "Oh, gente, eu não tô conseguindo crer, até da cintura. Perdeu a cintura. Eu olhava assim, não, não é possível que eu tô ouvindo isso. E meu marido, tipo, nunca me disse um A, sabe? Eu ficava assim, impressionada com isso. é, De fato, assim, a gente realmente precisa começar a tomar as rédeas da situação, assim, nós mulheres. E o mais interessante, 99,9% dos comentários vinham de mulheres. isso é o que é o mais triste, né? É o mais triste. É muito triste isso. E é uma coisa que se repete, é uma coisa que se repete constantemente. E a gente, por isso que é importante a gente criar essa rede de mulheres para se fortalecer, Sim, para se ajudar, falar coisas boas. Eu sempre falo com as pacientes, olha, não fica escutando coisa ruim não. Se alguém for falar coisa ruim para você, ó, não escuta. Só escute coisas boas. É um momento em que a gente precisa pensar e trazer coisas boas para nossa vida, porque é o momento que você vai dar luz a outra pessoa, né? sim. Então é muito difícil mesmo. E trazer isso para vocês, as mulheres saberem, vocês não estão sozinhas, tem outras mulheres passando pela mesma coisa, e a gente fazer essa corrente do bem mesmo, de se fortalecer, de se ajudar, de ser melhor como profissional, de amparar, de fazer cada dia ser um profissional cada dia melhor, com uma assistência melhor, sabe? Nós não estamos sozinhas, né? A verdade é essa. Exatamente. Lai, olha, muito boa a nossa conversa, muito Eu obrigada por essa amei. troca, foi maravilhoso. Tem um monte de mulheres aqui falando que elas passam pelas mesmas coisas. É, até uma coisa muito legal que hoje eu mandei para uma paciente uma foto que quando tá perto de nascer, né, que as pessoas ficam perguntando quando já tá no termo, que horas que nasceu? Nossa, esse bebê vai passar do tempo. Nossa, vai acontecer uma tragédia. E aí eu mandei para ela uma foto para ela postar, que era escrito assim: quando nascer eu aviso. Para de falar coisa ruim para as mulheres, né? Vamos acolher, vamos trazer coisas boas. A gente sempre fala que o mundo tá ruim, que as pessoas estão ruins, mas a gente não favorece uma chegada calorosa, amorosa Sim, para esses bebês que estão chegando. Então, isso não é só para nós profissionais, é para toda a sociedade. Tem uma frase que é muito legal, que fala, é um provérbio africano, que fala que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então, toda a sociedade tem um papel importante na criação dessa criança. Tem mulheres que não querem sair de casa quando está perto de nascer o bebê, porque de tanto que houve coisa ruim, nossa, é elas querem ficar terrível. presas, né? Então, a gente está aqui justamente para falar com vocês que tá tudo bem, a gente está aqui para acolhê-las, né? Para prestar a melhor assistência possível. E a gente está mudando esse cenário. Somos recém-chegadas, né, Lai? Aqui somos Médicas jovens, médicas né? jovens. Isso me marcou muito, porque tem gente que sempre vai falar, mas os mais experientes, a experiência conta muito, mas a gente está aqui de muito bom coração, muita boa vontade, muito estudo, muita Praticando dedicação, uma medicina baseada em ciência, em evidência. com atualizações diárias, Sim, né? Todo dia você posta que mesmo com o bebê tá sim, estudando, eu sempre falo, todos os dias a gente precisa estudar para trazer o melhor para vocês, porque a medicina muda diariamente. Então a gente sim, não pode parar de forma alguma. verdade. Talvez o que a gente esteja dizendo hoje que é o correto, daqui a um mês a gente volte para dizer, olha, não é mais Não assim. é mais isso. E ter essa humildade de entender que as coisas mudam e a gente pode voltar atrás, né? Isso, E que nem tudo é isso. Na medicina, nem sempre, nem nunca. A gente tem que exato. ter essa noção de que é o que você falou muito, de individualizar cada caso e considerar a pessoa, né? O bebê não é um gráfico, o bebê não é um número, essa Não, mulher não é uma mãezinha, então a gente precisa trazer muito isso para o cuidado mesmo. sem dúvida. Amei, 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 amei estar aqui. Espero que a gente possa fazer outras vezes sobre outros temas que sejam de interesse de todos. Foi um prazerzão.
Obrigada, meu bem. Depois, pessoal, deixa pra gente os temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, pra gente trazer outras lives também informativas para vocês. Obrigada a todo mundo que ficou mais de uma hora com essas duas que não param de falar. E obrigada e até mais. Um beijo. Beijo, Boa beijo. noite. Manda Boa beijo pra noite. Luquinha, que dormiu esse tempo todo, hein? Tá no ritual do sono. Ah, maravilhoso. Beijão. Beijo, Tchau. tchau.